Saudações pessoal, eu sou Ariel Issacar e hoje, 8 de março de 2022, é 5 de Adar segundo do ano de 5.782, tá? Isso é o calendário, se trata do calendário hebraico, né, judaico, calendário espiritual. E o mês de Adar, neste ano, ele possui 2 meses de Adar, pelo fato de no nosso calendário gregoriano ser um ano bissexto. Então, dentro do calendário hebraico, é um ano embolístico, né? Que significa que é um ano grávido. Bom, os aspectos deste mês, que é um mês profético, um dos maiores aspectos está relacionado. Vou entrar aqui no meu status para vocês me verem. Fala, pessoal. Um dos maiores aspectos deste mês é que na segunda parte deste mês é se comemorado, né, a festa de Purim. E em Purim, as pessoas têm o costume de usar máscaras. Isso para mostrar, né, mostrar de certa forma que neste tempo é um tempo em que nós guardamos a nossa identidade espiritual. E de outra forma também nós podemos manifestar para o mundo essa identidade espiritual com todos os arquétipos e com tudo aquilo que ela contém. Para quem descobre a sua identidade espiritual, né? Interessante também que dentro da Cabala, né, o gráfico da árvore da vida, existem as esferas, que são as sefirotes, e em cada esfera possui um aspecto da personalidade e do caráter de Deus. Então, eles costumam chamar estas esferas de as máscaras de Deus. E é algo que tem bastante significado e que dá certo com o que é proposto em Purim, né? As pessoas dentro deste conceito do contexto da árvore da vida, dentro da Cabala, elas conseguem compreender a Deus por aspectos de sua natureza. E eles chamam isso de as máscaras de Deus. Porque se Deus ele tirasse a máscara e fôssemos ver a ele face a face, né? Assim como Moisés queria ver Deus face a face, mas o próprio Deus falou, não, eu vou apenas passar e você vai ver somente a minha glória. Glória que é uma das sefirotes, né? Uma das esferas. E Moisés, ele pôde ver uma das máscaras de Deus. É claro que hoje em dia nós temos compreensão que Jesus, ele é a expressão exata de quem ele é, de quem o Pai é. O unigênito do Pai, ele veio para manifestar toda a essência de Deus. Não existe mais esses enigmas. Porém, dentro deste aspecto místico, a gente pode compreender a dualidade, né? Deus dentro da dualidade. É uma forma de compreender o modus operandi de Deus, né? Quando Deus age com justiça, quando Deus age com amor. Então, pessoal, agora aqui ampliando a iluminação, né? Como eu ia dizendo, estas esferas que são máscaras, né? Que são aspectos da natureza e do caráter de Deus, são formas de se compreender o modus operandi de Deus, né? Quando ele age com justiça, quando ele age como ele age com amor, né? Principalmente as esferas inferiores, por assim dizer, representam aspectos de sua natureza. Tal que as superiores demonstra
a essência de Deus, né? A essência dos 7 Espíritos de Deus. E representado em 2 especificamente, né? O entendimento e o conhecimento. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. Então, todos estes aspectos, eles são representados dentro do Zohar, que é um livro sagrado judaico. E foi do Zohar que foi tirado o gráfico da árvore da vida. Então, existem essas 9 esferas que pode simbolizar tantas coisas. Pode simbolizar os 9 frutos, as 9 qualidades do fruto do Espírito, né? Você vê em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, paz. Então, todas essas propriedades relacionadas a este fruto que nós produzimos, né? Isso demonstra não somente a persona de Deus, a personalidade, mas demonstra o caráter de Deus. Deus é bom. Então, o que quebra todo um paradigma dentro da Cabala é a bondade de Deus. Porque dentro de algumas escolas iniciáticas, eles compreendem Deus pela dualidade, né? Quando Deus é bom, quando Deus é mau. Mas Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Isso é um registro espiritual. Isso é uma palavra revelada. Então, como eu estudo a Cabala e a revelação que tive, não é nem sobre dualidade, mas sobre o modus operandi mesmo, como Deus age. Então, eu não vejo Deus com máscaras. Eu vejo Ele face a face. E se existe algo que não é revelador, que pareça ser até mesmo algo que parece até fugir do contexto bíblico, mas é uma verdade, porque em 1 Coríntios fala, né, que hoje nós vemos como num espelho. Então nós refletimos a imagem de Deus. Então, para refletir a imagem de Deus, a gente teve que observar alguém que expressasse exatamente todo o caráter de Deus. Então, esse alguém é Yeshua HaMashiach HaNotzri, que é Jesus Cristo. E quando olhamos para ele, nós assumimos essa postura de filhos de Deus. Ele se tornou primogênito, era unigênito. E nós, por consequência, nós nos tornamos os outros filhos, né? Ele nos adotou através do Espírito, né? Do Espírito da verdade. Então é dentro disso e é sobre isso que se revela, então, a realidade e do aspecto da glória de Deus. E tudo que a gente for manifestar em Cristo e no Espírito de Cristo é uma forma de revelar a Deus. Então, é isso. Eu gosto muito de festejar. Então, por isso, Purim, para mim, é importante. E é interessante também que, de modo artístico até, a gente possa usar máscaras para falar sobre personalidades. Mas aí fica outro assunto. Então, pessoal, agora aqui ampliando a iluminação, né? Como eu ia dizendo, estas esferas que são máscaras, né, que são aspectos da natureza e do caráter de Deus, são formas de se compreender o modus operandi de Deus, né? Quando ele age com justiça, quando ele age como ele age com amor, né? Principalmente as esferas inferiores, por assim dizer, representam aspectos de sua natureza. Tal que as superiores demonstra a essência de Deus, né? A essência dos 7 Espíritos de Deus. E representado em 2 especificamente, né? O entendimento e o conhecimento. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. Então, todos estes aspectos, eles são representados dentro do Zohar, que é um livro sagrado judaico.
E foi do Zohar que foi tirado o gráfico da árvore da vida. Então, existem essas 9 esferas que pode simbolizar tantas coisas. Pode simbolizar os 9 frutos, as 9 qualidades do fruto do Espírito, né? Você vê em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, paz. Então, todas essas propriedades relacionadas a este fruto que nós produzimos, né? Isso demonstra não somente a persona de Deus, a personalidade, mas demonstra o caráter de Deus. Deus é bom. Então, o que quebra todo um paradigma dentro da Cabala é a bondade de Deus. Porque dentro de algumas escolas iniciáticas, eles compreendem Deus pela dualidade, né? Quando Deus é bom, quando Deus é mau. Mas Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Isso é um registro espiritual. Isso é uma palavra revelada. Então, como eu estudo a Cabala e a revelação que tive, não é nem sobre dualidade, mas sobre o modus operandi mesmo, como Deus age. Então, eu não vejo Deus com máscaras. Eu vejo Ele face a face. E se existe algo que não é revelador, que pareça ser até mesmo algo que parece até fugir do contexto bíblico, mas é uma verdade, porque em 1 Coríntios fala, né, que hoje nós vemos como num espelho. Então nós refletimos a imagem de Deus. Então, para refletir a imagem de Deus, a gente teve que observar alguém que expressasse exatamente todo o caráter de Deus. Então, esse alguém é Yeshua HaMashiach HaNotzri, que é Jesus Cristo. E quando olhamos para ele, nós assumimos essa postura de filhos de Deus. Ele se tornou primogênito, era unigênito. E nós, por consequência, nós nos tornamos os outros filhos, né? Ele nos adotou através do Espírito, né? Do Espírito da verdade. Então é dentro disso e é sobre isso que se revela, então, a realidade e do aspecto da glória de Deus. E tudo que a gente for manifestar em Cristo e no Espírito de Cristo é uma forma de revelar a Deus. Então, é isso. Eu gosto muito de festejar. Então, por isso, Purim, para mim, é importante. E é interessante também que, de modo artístico até, a gente possa usar máscaras para falar sobre personalidades. Mas aí fica outro assunto.